Amém? Maranata, a toda a igreja Sinai pela Fé que está aí congregada pela internet em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12. Vamos ler. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais o que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos e consoleis os desanimados, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua outro mal por mal, mas segui sempre o bem, um para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extigais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retém o bem. Abstevos de toda espécie do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém, cenáculo? Quem que nesta palavra dá glória a Deus? Quem que nesta palavra dá glória a Jesus, cenáculo? Pode estar sentado, Deus abençoe a todos. A todos que nos acompanham aqui nessa noite. Amém? Bom, a carta chamada Tessalonicenses não condiz com uma carta só, mas com o nome de uma cidade onde foi instalada uma das igrejas que Paulo abriu para Jesus na sua segunda viagem missionária, e esse relato está lá em Atos 17, versículo 1 ao versículo 10. A autoria é Paulo, dessa carta que você leu aí, apóstolo de Jesus, data estimada 50 anos depois da ressurreição de Cristo. Este homem escreveu isso para essa igreja em Tessalônica, que é o nome da cidade onde essa igreja estava localizada. Faz questão a Bíblia também dizer que Timóteo, que está citado também por uma das cartas do apóstolo Paulo, era um dos seus colaboradores nessa obra que eu vou pregar hoje aqui. E o tema central do que este homem alimentou a igreja é a vinda do Cristo, a segunda vinda de Jesus. Eu queria deixar aqui aos amados irmãos, que eu não vou poder falar sobre isso hoje, mas deixar só uma observação sobre a ressurreição de Jesus e o seu retorno para o arrebatamento da igreja, que isso condiz com os evangelhos, tá? Não é só com a carta do Apocalipse. Porque tem muita gente que não tem noção, como eu disse a você, não lê a Bíblia, mas quer opinar. A vinda de Jesus é também elemento do Evangelho, que aliás é um dos fundamentos do Evangelho, que alimenta, fundamenta, doutrina a esperança cristã. Se Jesus não ressurgiu, não há esperança. E nós estamos mortos nos nossos pecados porque ele não venceu. Ele não triunfou e não foi glorificado. O plano está comprometido. Então está todo mundo no pecado agora, e o mundo está prestes a ser condenado de uma vez só, sem salvação. Como Paulo já dizia, assim, não há ressurreição para Cristo, não há ressurreição para nós. Se Jesus não triunfou, também não triunfaremos. É vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Então, como todo mundo percebe, a ressurreição de Jesus e a sua vinda, o seu regresso para arrebatar os salvos, condiz com os evangelhos. Como segue Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Então, nada do que eu estou pregando aqui condiz com um livro só, mas com toda a Bíblia. Então, Paulo alimentava a igreja, pregava, doutrinava a igreja em cima de um tema específico que interessa para todo crente em Jesus. Não é algo opcional, seletivo da Bíblia. Tão importante quanto Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o que mais o povão gosta de ler. Então deixa eu fazer essa observação para você não entender que o que eu estou pregando aqui é restrito, é para louco, é para maluco. Até porque os sinais da vinda de Jesus, que estão descritos nos evangelhos e na carta de Apocalipse de João, esses sinais já são todos, praticamente todos eles, assumidos pela área científica humana. Muitos dados
muitas situações descritas aqui nesse livro há séculos já são assumidos pela ciência. A ciência já concorda com esses fatos, lida com a escatologia, ou seja, com a visão da diminuição, da escassez, do fim dos tempos. Então eu não estou pregando nada maluco, louco, entendeu? Sobrenatural, irracional, porque eu não vou poder falar sobre isso hoje, mas diga você, a ciência só não concorda com o reino de Cristo estabelecido no céu para receber os salvos, porque no demais ela concorda e afirma categoricamente que nós estamos vivendo esse tempo. Então o tema central deste homem, deste apóstolo com a igreja, é fundamentar a esperança futura da vinda de Cristo. Porque haviam dúvidas ali, dentro dessa igreja, relacionadas à vinda de Jesus, que eu quero ressaltar com vocês aqui. Então você vai abrir o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para nós chegarmos ao capítulo 5, é necessário antes eu fazer isso aqui com você. Capítulo 4, verso 13 e verso 14. Paulo começa a falar sobre a vinda de Jesus, a fundamentar e a doutrinar sobre a vinda de Cristo, ou seja, da esperança de um regresso. E ele coloca uma das respostas que o povo, na verdade, precisava para entender esse fenômeno, esse acontecimento que ainda nós, do século 21, também não vimos acontecer, a vinda de Jesus. Mas ele faz aí uma observação. A situação dos mortos em Cristo, aqueles que morreram em Jesus, se eles iam ou não participar da vinda de Cristo, ou seja, da vinda de Jesus, do seu regresso. Paulo vai e diz a eles no versículo 13 e versículo 14, que todos esses também que morreram fielmente em Cristo, que estão mortos e são fiéis, eles vão participar de todos os benefícios da vinda do Senhor. Para quem não sabe, a vinda de Jesus é um acontecimento que aborda, que atinge tanto aqueles que servem a Jesus agora fielmente e estão vivos, como aqueles que já morreram desde o momento que ele subiu aos céus glorificado. É a Bíblia doutrinando. Um outro ponto que Paulo também esclareceu, cenáculo, versículo 15 e versículo 16, a ordem disso. Quem sobe primeiro? Que é uma dúvida que também os irmãos tinham lá. Então Paulo vai e diz para ele, pela ordem dessa ressurreição, primeiro os mortos e depois aqueles que estão vivos vão se encontrar com Jesus no céu para viver com ele eternamente. Quem testifica diz amém? Amém. No versículo 16 ao versículo 18, Paulo também responde a um dos anseios daquela igreja lá. Ocorrências relacionadas à aparição de Cristo, ou seja, quando Jesus vier, o que vai acontecer? E ele diz aqui, primeira coisa, a palavra da ordem. Vem Jesus, que não condiz em Jesus definir qual vai ser o dia e a hora, mas Deus em dizer a ele quando vai chegar a hora. Então diz o apóstolo Paulo que a ordem virá da voz de um arcanjo, porque não depende de Jesus nem da igreja decidir qual será esse dia. Responde ele também, ao som da trombeta, ressuscitarão primeiro os mortos para o alto e depois os vivos serão arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Se você ler o texto do versículo 13 ao versículo 18, você vai ter toda a ideia ou a simulação de como será o arrebatamento da igreja. Então é uma coisa que o Apocalipse também trata. Claramente Jesus também pelos evangelhos. O arrebatamento da igreja, o dia da vinda dele, é uma coisa que não vai passar desapercebível no meio do povo. Os ímpios vão ver. Jesus ele fala de que os astros vão ser abalados. Todos eles vão ser. A terra vai estremecer, que haverá um terremoto. Um dos piores que já aconteceu na humanidade quando ele aparecer. Diz a Bíblia que todos os olhos o verão, mesmo que não possam ir até a ele porque não estavam preparados, segundo as exigências da fé. Então, dentro daquilo que Paulo está tratando, que Apocalipse também fundamenta na abertura do 6º selo, e Jesus pelos evangelhos, a volta de Jesus é algo que
a sociedade global vai ter ciência desse fenômeno, ou seja, eles vão viver juntos isso com a igreja, por mais que não estejam permitidos subirem. É óbvio que o sistema não vai admitir esse fato que eu estou pregando aqui, como ocultam da sociedade outras coisas que a gente também sabe. O homem é possível de ele nunca ter pisado na lua, para a tua informação. É possível de que o homem nunca tenha pisado em Marte, que segue a especulação de que tudo aquilo é uma simulação. Como também nós temos informações de que eles criaram a ideia dos discos voadores, dos alienígenas, que a Discovery Channel, ela assumiu não querer mais tratar sobre o assunto, porque pesquisando chegou na informação de que os Estados Unidos usou a teoria alienígena ou a ufologia como uma arma terrorista contra a mente das pessoas. E eu tenho esse vídeo, tá? Alienígena só existe na tua cabeça, que tem um cabeção igual a ele. Daí Jesus precisa, sabe quando ele faz com pneu? Dá uma esvaziadinha na cabeça dele para ver se diminui um pouco, ele começa a usar um pouco o cérebro. Então tem muita coisa que o sistema sabe elaborar, há mentiras que ele sabe fazer tornar verdade, e há outros fatos, como este, que vão abordar o mundo todo e que eles vão lutar exatamente para querer fazer a sociedade acreditar que aquilo foi uma experiência com alienígena, extraterrestre ou coisa parecida, mas não vão viver com a igreja a confissão do fato de que foi Jesus arrebatando essa igreja para cumprir as promessas, ok? Então isso é fato. Não espere que a televisão vá transmitir o que eu estou pregando aqui. Mas a volta de Jesus é algo que aborda o mundo todo. Ou seja, todos vão participar, vão ver, vão assistir. Não vai passar desapercebido, mesmo que seja à meia-noite. O cara vai levantar da cama correndo para saber que terremoto que é aquele, ou então que estrela que é aquela que caiu no quintal da casa dele. Amém, cenáculo? Amém. Quem testifica diz amém. Amém. Daí aquela questão, pastor, eu não acredito que é possível Jesus voltar e os salvos serem recolhidos por ele da terra, as pessoas serem arrancadas por ele do âmbito social, como se fosse uma coisa fenomenal e sobrenatural. É uma questão de fé, mas cheia de evidências e confirmações, que você não pode ignorar, que você não pode fechar os olhos e imaginar que isso não vai acontecer, porque os sinais da vinda dele estão aí, e os dados estão confirmados, mas a vinda dele é uma questão de fé. Você pode não querer aceitar, mas vai ter Apocalipse na cabeça todo dia, você pode ter certeza. Que, aliás, um dos dados do Apocalipse que eu faço questão aqui de citar para os irmãos, que virou moda, né? A iniquidade é uma moda. Ela prolifera, ela cresce, atinge o alto nível. Virou moda esquartejar. Agora o cara não mata, agora todo dia se vira noticiário um cara esquartejando e botando na mala. O ser humano virou boneco. Voltamos à era dos canibais. Jesus não está voltando, filho? Então eu não quero ficar nesse mundo, não. Pode ficar, eu não quero. Quem testifica diz amém. Versículo 1, versículo 2 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 agora. Paulo continua tratando esse tema da volta de Jesus. E ele diz para a igreja: eu desconheço o dia da sua vinda. E ele respeita aquilo que Jesus falou pelos evangelhos. Não há calendário apocalíptico. Olha para o teu irmão e diz para ele: não há data, não há calendário apocalíptico. Fala para ele. Jesus não falou que dia, nem que hora ele virá. Como todas as coisas que ele profetiza, não há data estimada, não há horário. Daí vem aquele cara dizendo: pastor, o senhor conhece uma Bíblia? Que Bíblia? Chama-se Código da Bíblia. Toma cuidado com a Bíblia que é feita em cima da Bíblia, tá? De um cara muito capacitado, muito inteligente, que soube usar o computador, a linguagem sistemática do computador, e decifrou profecias da Bíblia. Ah, agora Deus deixou o homem decifrar os seus mistérios.
Agora os caras sabem o dia que vai morrer o fulano, o dia que vai morrer o ciclano, tudo por causa de uma ordem computadorizada, de um sistema muito bem elaborado. Não acreditem nisso. O que Deus quer que fique oculto, ninguém vai descobrir. E o que Ele quer que o homem saiba, já está revelado aí, filhão. Só que tem uma coisa, vocês já leram já o Código da Bíblia? Muita de gente ficou entusiasmada com esse poder de decifração divina. Só que tem uma coisa, o que Jesus revelou, eles não falam, eles não apontam, eles não discriminam. E aí que eu ponho as minhas dúvidas, se é ingenuidade ou má intenção. Para mim é má intenção de querer exatamente mistificar a Bíblia, de querer desconsiderá-la nas suas afirmações, e nós temos que tomar cuidado, porque uma das coisas que Jesus não deu como informação para a igreja é um dia específico que ele volte. Uma hora específica, uma data específica para aquele acontecimento trágico. Isso na Bíblia não existe. E os mormons, adventistas do sétimo dia, cansaram de fazer anunciamentos de data. Hoje é sexta-feira, Jesus vai voltar, e Deus me revelou por um rolo, eu recebi um rolo de papel higiênico. Daí o cara marcou a data, todo mundo se reuniu dentro da igreja, cadê Jesus? Não veio. O que veio foi a polícia para arrancar o povo de lá de dentro. Com o tempo, isso foi virando palhaçada. Mas a Bíblia nunca foi a favor de que alguém aqui dê data, mas que preguem os sinais. Dá uma salva de palmas para Jesus. Lá no versículo 3 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo diz: a vinda de Jesus é inesperada e de destruição para aqueles que são incrédulos. Quem dizer a paz e segurança para este mundo, vai ser destruído com este mundo. Amém, cenáculo? Mas Jesus virá como um ladrão, sem dizer o dia, sem dizer a hora, e ele cita a mesma coisa que Jesus falou pelos evangelhos. Ou seja, esse homem estava muito bem fundamentado na palavra do Senhor. Amém? Apocalipse não dá loucura, não fica doido da cabeça, só fica, na verdade, infelizmente, quem está mal intencionado com as coisas de Deus, porque o Apocalipse de Jesus, cenáculo, é colírio nos olhos da igreja. Amém, cenáculo? Amém, Jesus, para que a igreja discirna bem o futuro que Deus impõe a ela em Cristo Jesus. E ele segue no versículo 4 ao versículo 11, sobre um apelo, que os filhos da luz devem estar preparados espiritualmente para encarar o dia do Senhor. Quem testifica diz amém. Traz exortações de santidade à igreja, para que a igreja se preparasse espiritualmente, independentemente se seja hoje, amanhã ou depois da manhã. Até porque se Jesus não vier para nos buscar, algum de nós aqui vai morrer. Independentemente do fator, se eu vá por ele voltar, ou então porque a vida acabou para mim aqui entre os homens, eu vou precisar da santidade, da condição espiritual para encarar o tribunal de Deus. E nós temos que levar isso em consideração. O irmão levou quando ele pregava para a igreja e tirava da igreja as dúvidas que eles tinham acerca da vinda de Jesus. E ele faz, no versículo 4 ao versículo 11, um apelo aos amados e uma declaração, que a segurança dos crentes para a vinda de Cristo está na fé, no amor e na esperança que nos dá a santidade e a vigilância. Fé, amor e santidade. Essa é a nossa segurança. Para que os alarmes? Para que a ansiedade? O que nos garante diante da vinda de Cristo ou na morte física é a fé em Jesus, o amor por Ele e a esperança da nossa salvação em Cristo, que nos dá condição de vida santa com Deus. Tenha isso garantido na tua vida, independentemente se será na segunda, na terça, na quarta, de manhã ou à noite, você tem que estar vivendo a vinda de Jesus como se fosse hoje, como se fosse todo dia, vivendo Cristo a cada hora, a cada instante, a cada momento, a cada experiência de vida que você tem, porque essa é a grande ideia do mistério, fazer com que a minha vida com Cristo não se resuma em um dia,
fazer com que a minha esperança de me encontrar com Cristo não se resuma em um dia, mas eu tenho uma vida com Ele cotidiana, sempre, eterna. E o nosso processo começa aqui. É o apóstolo Paulo, no versículo 18 e versículo 11, eu não estou lendo a Bíblia ainda, você pode ficar sossegado que eu vou ler, tá? Ele diz para a igreja tessalônica, diz para os irmãos o seguinte: consolai uns aos outros com essa palavra. Olha para o teu irmão e diz para ele: o consolo que o Espírito Santo quer dar à igreja de Jesus na terra, que padece, que sofre, para ser uma cristã, para ser um cristão, fiel nesse dia, nesse tempo, é esta palavra, a palavra do consolo. Nós estamos buscando uma coroa de glória maior do que os homens recebem aqui. É eterna a nossa salvação. Por isso nós lutamos, por isso nós corremos, por isso nós combatemos, porque estamos em busca de uma salvação com Deus, com Cristo, eterna e não com os homens. Console os seus irmãos com isso. Eu pergunto para você: há consolo desse tipo hoje nas igrejas? O povo está querendo ser consolado com outros elementos, com outras propriedades que enriquecem esse corpo aqui. O cara vai ser consolado nas igrejas hoje da seguinte forma: Jesus dá para ele o carro que ele quer, o dinheiro que ele precisa, a roupa mais linda que ele não tem dinheiro para comprar, a mulher que o satisfaz, o homem que autoafirma a beleza da mulher feminina, porque ele vai sair pela porta da igreja dando glória a Deus e muito contente e muito feliz com o cristianismo. Então deixa eu dar uma dosagem para você do consolo que Paulo declarava pelo Espírito Santo na igreja pelo qual ele pastoreava. Meus amados irmãos, aqui o crente sofre, aqui ele padece, aqui ele se sacrifica por este bem, Jesus Cristo. Mas todas as compensações vão ser dadas a ele quando Jesus o chamar dos homens, quando o Senhor vier buscá-lo. Nós podemos não ter compensações aqui agora nessa terra por nos sacrificarmos por amor a Cristo, pela crença nele e pela santidade que ele nos pede, que é a nossa garantia. Mas nós sabemos, como Jesus disse a Pedro, que nós vamos ser abençoados aqui, mas muito mais no céu. Se isso não te consolar, é porque você não é crente, filho. O cara chega aqui com a mulher endemoniada. E a mulher não quer ser cristã, e ele precisa ser. Ele é um crente fiel. Ele pergunta para mim assim: pastor, será que eu vou ter que tolerar essa mulher endemoniada até o último dia da minha vida? Eu falei: isso é uma coisa que só o Senhor pode responder. Porque salvação é individual. Ela também tem que ter permissão de dizer se ela quer ou não. Porque ninguém aceita Jesus com uma arma na cabeça. O que eu digo para esse irmão? Olha, independentemente se ela vier para Cristo ou não, e o teu espinho na carne for ela, que você permaneça fiel com Cristo, porque você vai ter a tua compensação no céu. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Ele já quer que eu diga assim: não, a palavra diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Deus vai te dar uma mulher. Se não for aquela, pode ser outra, né? Mas quem me diz que Deus vai dar para ele aquela mulher que é dele agora? A legítima. É capaz dele conviver com esse espinho até a vinda de Jesus, até o último dia da vida dele. O que eu estou querendo dizer aos amados irmãos é que o crente não baseia estimativas como o mundo. Ele não baseia a vida com estimativas idênticas como o mundo nesse momento traça com as suas religiões. Nós temos um alvo, o prêmio da salvação. É um alvo maior do crente, é um alvo maior do cristão. Então Paulo entendeu que o maior consolo que Jesus poderia dar à igreja por intermédio do Espírito Santo, é esses irmãos que estão aqui, entendeu, se sacrificando para ter uma vida com Cristo, de que eles saibam que eles vão ser recompensados na vida que Deus está preparando lá, que eles vão ser vencedores de qualquer jeito. A fé e o amor e a santidade que garante o crente é caro para nós, mas é compensador, é glorioso. E Paulo já dizia
dizia a Filipenses: meus irmãos, a nossa pátria está no céu. De onde virá o nosso Senhor? Se nós não tivermos essa ambição celestial, se nós não nos consolarmos com a vinda de Cristo e com a compensação eterna, que Paulo se consolou até pela guilhotina que ia arrancar o seu pescoço, dizendo: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a minha carreira. Se nós não tivermos esse consolo, qualquer coisa que acontecer lá fora lá vai nos abalar. Qualquer situação vai nos abalar. Mas se esse crente for crente de verdade, os passos que ele dá por Jesus estão além de uma visão material, física e humana, mas plenamente espiritual. E a volta de Jesus é o maior evento que a igreja espera, a igreja fiel. Porque ela não espera nada desse mundo. A sua esperança está na volta, no retorno do seu Senhor. Porque vai ser nesse dia que o fiel vai começar a viver de verdade com Deus. Quem testifica diz amém, Xaná. Então eu sou bem sincero em dizer aos amados irmãos que essa loucura é a minha loucura. Eu não sei qual que é a tua, mas é a minha. É a de todo crente, era dele, como de toda a confissão da igreja primitiva, que esse homem alimentava a igreja daquela época com a consolação da vinda de Cristo e mandando os crentes se alicerçarem na fé que Jesus pediu, no amor que ele solicitou, na santidade que ele ordenou. Porque essa é a nossa garantia. Não temos que ficar preocupados qual vai ser o dia. Olha os sinais. Mas temos que ficar preocupados se estamos preparados para enfrentá-lo. É essa a nossa preocupação. Independentemente de quando seja, se ele viesse hoje, você estaria preparado como Noé estava para o dilúvio? E é isso que o povo esquece. Lá em 2 Tessalonicenses, existe 2 Tessalonicenses na tua Bíblia porque é uma extensão de carta. Quer dizer, ele precisou continuar falando sobre o assunto porque surgiu um acontecimento dentro daquela igreja que eu quero ressaltar com os irmãos aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Vai abrindo a tua Bíblia agora. Mas porque Paulo disse à igreja que ele não sabia o dia em que o Senhor iria voltar, diz a historicidade desse texto aí, que as pessoas interpretaram mal o posicionamento desse apóstolo, e passaram a ter um ponto de vista errado acerca da proximidade da vinda do Senhor. Ou seja, uma desnecessária comoção. Passaram a ficar perturbados, passaram a ficar alarmados, passaram também a dar falsos alarmes, errarem em previsões. E Paulo foi obrigado a escrever 2 Tessalonicenses para dizer o que ele disse aí no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Uma advertência a você que está perturbado, dando falsos alarmes, com comoção desnecessária, com a impressão de que Jesus vai voltar hoje, essa preocupação, se ele vem hoje. E ele diz aí, Cenáculo da Fé, lê o texto, versículo 1, versículo 2. Amém, Jesus? Então vamos partir do princípio, qual era a preocupação desse irmão? Bom, meus irmãos, estamos tratando um tema importantíssimo do Evangelho, que é quando Deus encerra o processo da salvação na era da igreja, ok? Então vocês estão perturbados aqui por causa do quê? Por que os falsos alarmes? Eu ainda digo aos amados que muitos que deram falso alarme acerca da vinda de Jesus e da destruição do mundo, a destruição do mundo em um só dia. Não existe isso. A Bíblia não fala de uma destruição em um dia só, ok?
Mas são pessoas que eu duvido muito se estão ingênuas, ignorantes. Eu vejo muito má intenção nessas falsas colocações. Mas enfim, Paulo vai para a igreja e diz o seguinte: olha, meus irmãos, a vinda de Cristo não está baseada numa suposição. Está baseada em sinais. E esse sinal que nós temos que nos apegar. O que a Bíblia não fala, o que a Bíblia não afirma, nós não podemos gerar suposições, porque nós estamos desrespeitando a palavra de Deus. Ou seja, os alarmes, as comoções, o pânico, parte do princípio de pessoas que não estão bem com Cristo, que não estão bem com Jesus, a começar que elas evitam falar disso, evitam tratar as profecias, o que Jesus orientou, o que ele pediu. É evidente isso na igreja hoje. Mas Paulo, falando de que ele não sabia dizer qual o dia, a igreja se alarmou e interpretou de maneira errada e obrigou esse irmão a ter que responder de novo sobre a vida de Cristo, fazendo uma exortação. E qual é a exortação? Não fale o que a Bíblia não fala. Se amanhã alguém chegar com um livro de ouro, dizendo que recebeu de um anjo, não aceite, irmão. O que Deus quer está documentado. O que o Espírito Santo fala na igreja tem que se provar pela Bíblia. Nós não aceitamos revelações, anunciamentos, profecias que não têm base bíblica, porque foi o que o Senhor e os apóstolos definiram para a igreja. A igreja está fundamentada e é dever dela guardar a doutrina que Jesus deu a ela. Se amanhã vos vierem pregando um outro evangelho, disse Paulo, que eu não preguei, que Jesus não falou, sejai anátema aquele que aceitar. Se o anjo vos vier dizendo algo a mais da Bíblia, ainda que eu diga, disse Paulo, seja excluído aquele que aceitar. A palavra de Deus está aí exatamente para dizer à igreja o que nós precisamos saber, porque suposições não podem ser aceitas por um crente fiel. Eu acho, não pode. Eu penso, ninguém tem direito de fazer elucidação particular aqui. A Bíblia tem que pensar por você. Ou então você não é crente, filho. Ou então você não é cristão. Da onde parte as confusões? Hein, meus irmãos? Da onde parte? De quem parte? De gente que está mal informada? Não foi o que Paulo disse. Não foi o que ele disse. O que ele quis deixar claro aqui é que há também uma pitada de mal intenção sobre aqueles que surtam, levantam questões que a Bíblia não trata. Toma cuidado com isso. Eu faço esse apelo para você. Vai ler a Bíblia, fundamenta muito bem isso, para não virar uma loucura, para não virar o que está virando na cabeça de muita gente aí. Lá no versículo 3, Paulo ele começa a tratar de anúncios, de acontecimentos que vão ocorrer antes do advento da volta de Jesus. Olha como é que ele se preocupou em dizer quais são os sinais. Não há dia, não há hora, mas há sinais. No versículo 3 ele coloca a vinda de uma grande apostasia, a vinda de uma grande corrupção envolvendo o cristianismo, corrupção de igrejas, de lideranças, a vinda da apostasia primeiro antes de Jesus voltar, que a igreja lá atrás, 50 anos depois de Jesus ter subido ao céu, precisava saber que o evangelho estava se iniciando no processo que deveria ser universal. E era muito cedo ainda para Jesus voltar, porque o evangelho não tinha sido pregado no mundo. Nós podemos dizer que estamos prestes a ver Jesus voltar, porque o evangelho já é uma questão universal. Mas eles, na época deles, não podiam antecipar. E ele quis orientar a igreja. Jesus não volta antes, como diz Mateus, versículo 24, capítulo 24, versículo 14. O evangelho, segundo o meu Senhor, deve ser pregado no mundo todo. E como que eu vou gerar corrupção espiritual, apostasia, se o evangelho não foi pregado? Se a apostasia é decorrente de quem conhece o evangelho. Então, primeiro o evangelho é conhecido, e depois a apostasia atinge o seu nível universal. Mas ele orientou a igreja para dizer aos amados irmãos, não antecipe o processo. O evangelho deve ser conhecido no mundo, e também deve se haver uma apostasia de nível mundial. Nós somos essa geração. Aqueles crentes que eram pastoreados por Paulo, não. Mas como houve a precipitação, ele teve que responder. Então toma cuidado com a tua. Versículo 3, versículo 4.
A manifestação do anticristo, do homem da iniquidade, do filho da perdição, que Apocalipse 13, Apocalipse 17, que João escreveu, diz que o anticristo, a besta, o rival, este homem anticristo, ele não vai aparecer por conta própria. Há todo um processo por detrás deste homem, que a Bíblia faz questão de revelar à igreja, como revelou por intermédio de João: política, estrutura política, reinos, governos que seriam unificados em caráter de globalização, ordem mundial, que era muito precoce para a igreja lá atrás, entendeu? Mas para nós aqui já é evidência. Ele quis dizer o seguinte: Jesus não volta enquanto isso não florescer, enquanto isso não aparecer, enquanto o homem do pecado, filho da perdição, não se manifestar, como diz a palavra de Deus também ali no versículo 9 e versículo 10, com sinais e prodígios de mentira para aqueles que queiram ser enganados por ele. Ou seja, enquanto isso não acontecer, enquanto o anticristo não vier, com a base que a Bíblia mostra, Jesus não pode voltar. Isso aqui precisa acontecer. O evangelho precisa ser anunciado no mundo, a corrupção precisa estar nas igrejas como está agora, o anticristo precisa se manifestar por intermédio de políticas, de leis, de organizações governamentais, que essa igreja tem pregado muito, até em DVD, nós já tratamos isso com os irmãos, à luz das profecias, que se vocês forem analisar o que tem em Apocalipse 13, Apocalipse 17, já se cumpriu, que são os 7 países mais desenvolvidos, e os 10 blocos econômicos, que Jesus mostrou a João que seria a estrutura do anticristo, da qual ele governaria, como a marca da besta, que já está desenvolvida para implantes humanos, que é por intermédio de um chip, de um biochip, aonde a Bíblia descreve para João que era por intermédio desse sistema que ele manipularia a sociedade global, por intermédio daquilo que se compra, que se vende, ou seja, circulação financeira. Isso lá atrás, não tinha acontecido. Hoje já se cumpre. O que eu quero mostrar para os amados irmãos aqui é que o Apocalipse mostra a obra final disso. Que há um conceito na igreja de que o Apocalipse já se cumpriu. E é um conceito contraditório. Porque esses sinais são, na verdade, desenvolvimentos, como o anticristo. Muitos já tiveram a característica e o perfil dele, mas não são ele. Por quê? Porque ainda é necessário que a obra final desses imperadores, desse império, se mova, se firme como uma ordem mundial. Eu posso dizer que o Hitler se aproximou nessas inscrições, mas ele não é. O César, todas as descendências são iguais, mas não é. Porque falta ainda pedaços dessa profecia para nós dizermos assim, se cumpriu. Então hoje a geração cristã, século 21, pode dizer, Jesus está à beira das portas para voltar. Não pode dizer o dia, mas pode dizer que tem tudo para vir. Porque o amadurecimento, é como o Senhor mesmo dizia, quando as flores dessa profecia vier, quando o que ele está dizendo florescer, levantai a vossa cabeça para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Tudo precisa se cumprir, irmãos. Os erros que foram cometidos com os falsos anunciamentos são baseados em pessoas que não levaram a sério o contexto daquilo que está sendo tratado. E eu estou dizendo aos amados irmãos aqui, mesmo a gente aqui, ainda há coisas que não se cumpriram. E nós precisamos sempre estar alertas, como também responsáveis, a tratar do assunto, mas não fazer anunciamentos falsos e nem fora da palavra de Deus. Quem testifica diz amém. E uma coisa importante, versículo 6. Amém? 3, 4, 6, 9, 10. Mas há uma coisa importante que o pastor colocou colocar aqui aos amados irmãos. No versículo 7 da profecia,
Se os amados abrirem a palavra de Deus ali, lê esse texto para o pastor bem alto. Pode ler. Amém. Algo que o detém. Detém quem? O anticristo. Versículo 7, Paulo está querendo dizer o seguinte: há algo que detém a manifestação deste homem por completo. Sabe o que a Bíblia diz? Quem é esta coisa que o detém? A Igreja Católica Apostólica Romana. Lá em Apocalipse 17, versículo 16, você tem a resposta. Pode abrir. Isso não aconteceu ainda, sabe o quê? O que o versículo 7 está tratando aí? Apocalipse 17 e 16. A profecia diz, irmãos, que a estrutura política globalista que vocês estão vendo aí, que está em Apocalipse 13 e 17, ela vai desativar a Igreja Católica Apostólica Romana. Quem testifica diz amém. Lê o texto bem alto aí, irmãos. Fala alto, irmãos. A prostituta que Apocalipse 18 fala que está sobre 7 penínsulas. Lá na Itália é Roma. Que está com a autoridade máxima das 7 potências mais desenvolvidas, que também são 7 reinos, G7. Essa profecia se cumpriu. Só não se cumpriu o desativamento de Roma, a destruição da basílica. Só não aconteceu aquilo que impede o anticristo de governar como líder mundial, porque o Papa ou os papas não vão permitir. É uma coisa que não se cumpriu, que a Bíblia esclarece. Isso precisa se cumprir para Jesus voltar. É uma base que nós temos aqui. Então quer dizer, isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Mas nós estamos num processo de globalização, nós estamos num processo de imperialismo, nós estamos num processo de unificação de poderes, as leis estão sendo mudadas, tudo está sendo preparado para esse homem se manifestar. Mas diz o apóstolo Paulo, ele não vai poder se manifestar legitimamente como líder do mundo antes de ser tirado do meio do caminho dele aquilo que o impede. E o que impede é Roma. Então você vê como que este irmão fica preocupado, destinado a orientar a igreja para ela não ter alucinações com a profecia, para ela não desistir da profecia por causa de decepções e frustrações. E no versículo 8, ele diz o seguinte, como fala Apocalipse 17, 14 e também 17. O triunfo de Cristo sobre o homem do pecado, aquele que vai ser o líder mundial da iniquidade, que vai governar sobre o mundo, Jesus o desfará com o sopro da sua boca. E Jesus há de triunfar sobre ele, diz a palavra. Mas nós também não sabemos dizer quando. Na profecia, partes dela que Deus não quer definir data. Enriquece a igreja com sinais, mas não dá calendário. Surge a pergunta, por quê? Porque ele quer que a igreja viva Jesus todo dia, toda hora, todo instante. Porque não nos baseamos não baseamos obra cristã diante de suposições, baseamos vida cristã diante de uma oferta gloriosa que Deus deu para salvar a humanidade, o seu Filho crucificado na cruz. Diz isso, o que nós temos que crer, o que nós temos que amar e quanto nós temos que nos santificar. Não me interessando se é hoje, se é amanhã. Eu me interesso pelo assunto, irmãos. Tenho 4 DVD gravados sobre Nova Ordem Mundial. Estou caído de cabeça na pesquisa disso. Para vocês terem uma noção, a maçonaria, que é a Nova Ordem Mundial judaica, iniciou-se numa fraternidade antes que o Egito se formasse. Na história. E tem comprovação bíblica. Se trata de uma organização antiga,
organizada, infiltrada, alastrada, dominada de fatores, de regras, de leis, que a sociedade hoje está sendo atingida. É uma coisa tão organizada e secreta que você tem que tomar uma cautela para não cair na loucura. Você tem que ir debaixo daquilo que Jesus falou. E o que Jesus falou? Eu sei dizer onde está o anticristo. ONU. Globalização. Mercado financeiro global. Que aqui no Brasil é o Mercosul. Que Lula não quer mais Brasil, Lula quer Mercosul. Porque é o governo do futuro, são os blocos econômicos. Está na profecia, a igreja não precisa mais de nada para saber de onde o anticristo vai sair. Então a igreja precisa dosar essas partes importantes do evangelho, para não fazer ou dar a entender para a sociedade que nós estamos loucos. Como Joseph Smith fez. Como outros que se diziam líderes evangélicos já fizeram com a volta de Cristo. Quando o pastor eu prego sobre a marca da besta, tem muito pastor que não concorda comigo. Que ele diz que aquilo que eu estou chamando de marca da besta é a evolução. Que Deus deu à humanidade pela inteligência. Mas aí é que entra a questão. Nós temos que nos aprofundar. Nós temos que alimentar daquilo que Jesus está falando, que ele quis que a igreja soubesse. E eu quero bater nesse ponto com o amado irmão que está ouvindo essa palavra hoje aqui. Na necessidade. Qual é a necessidade agora primária da igreja? Qual é a necessidade mais urgente da igreja? É o apelo pelo qual Paulo fez em 2 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 12 ao versículo 24. Que nós estejamos preparados em corpo, alma e espírito para recebermos Jesus no céu, e esse é o certificado do crente. É para isso que nós temos que estar voltados agora. Oramos sem cessar. Regozijemos sempre. Vamos dar graça em tudo, porque esta é a vontade do Senhor. Não instigamos o espírito, não desprezemos as profecias, examinamos tudo, retemos o que é o bem. Nos abstemos de toda espécie do mal, para que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo estejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. O desafio da igreja hoje não é dar uma data para a vinda de Cristo, é apresentar uma virgem, uma igreja aprovada quando ele voltar. O nosso desafio hoje aqui é olhar para esse povo que está sentado no banco e perguntar para ele o que o evangelho fez com ele. O que a morte do Senhor Jesus na cruz fez com a sua vida. Reagiu, converteu, salvou, te libertou. Porque se isso não aconteceu com você, de nada adianta você saber ou entender das profecias. Porque é esse propósito que Deus quer, com a visão futura que Ele nos deu pela fé, de que nós saibamos nos posicionar diante do que Ele anunciou aqui. E o nosso desafio não começa a olhar pelas coisas que estão tomando lugar, não começa pelos acontecimentos que estão se firmando no mundo, não começa a irmos na área da especulação, da investigação, mas olharmos no espelho e procurarmos exatamente saber se há um crente aqui. Pastor Daniel, o senhor está sabendo sobre a nova ordem mundial? Sim. O senhor está pesquisando sobre o assunto? Sim. Como eu estou lidando e te dou todas as provas que você precisar. A IBM já desenvolveu um microchip para implantar no cérebro do ser humano, que dê a ele 2/3 de capacidade mental que ele não tem. Fala outras coisas que a IBM está fazendo com isso, que nós não sabemos. Que os caçadores de mito da Discovery Channel foram tentar fazer um programa baseado no biochip e eles boicotaram o programa. E os caras foram para a mídia e denunciaram que eles não tiveram liberdade para falar desse empreendimento que a Motorola, a Visa, a Mastercard estão metidas no financiamento.
Como a NASA está metido nessa porcaria também. Como todo satanismo está metido nessa porcaria. Nós temos evidências, confirmações, sinais. E é o que me desespera. Mas o que mais precisa nós não temos: a fé, o amor e a santidade intactas na igreja hoje. Eles não têm certeza de Jesus. Eles não amam Jesus como ele merece. Não exercem uma santidade devota, doutrinária. Então para que você quer saber quando Jesus vai voltar? Por que as perturbações? É onde ele entra no problema. Por que as perturbações? Por que esse alarme, essa comoção desnecessária? Se o que Jesus quer da igreja agora, que ele requer da igreja agora, é o posicionamento. Nós temos que pregar, falar, explicar da vinda de Cristo, como este irmão fez. Mas nós não podemos nos esquecer também que esse evento que envolve a igreja requer, exige de nós uma pessoa bem diferente talvez daquilo que nós estamos vivendo. Porque nesse exato momento, o sinal que nós estamos procurando aqui é um sinal bem restrito e específico. E eu digo a vocês quais são: aqueles que vão viver a vinda de Jesus. Porque nós já saímos das fases da especulação. Estamos no corredor da confirmação. Então para mim já não é mais problema pregar. Eu lembro que há 15 anos eu pregava a vinda de Cristo na rádio. Eu falei outro dia até para um menino aí no Facebook que perguntou para mim do que andaram falando do pastor aí que eu preguei. Eu falei: ó, meu amigo, eu tenho documentado que eu prego desde de uma rádio pirata que eu pregava há 15 anos atrás. Eu falava da marca da besta e já tinha informações. Quando veio a internet, isso chegou para nós. Desde de 15 anos atrás. Então para mim já não é mais novidade isso. Para os irmãos aqui também da igreja aqui também já não é mais. Está à mostra, está à vista. Olha, está aí, todo mundo sabe. O que vai ser o governo anticristo? Todo mundo já sabe, amigo. A restrição da liberdade. A liberdade está sendo confiscada. Todo mundo agora está rastreado. O que você compra, o que você vende, o que você fala. Todos aqui precisam entender disso, porque já faz parte da vida. Você está indo lá no banco e pôr no polegar lá, já não é mais. Entendeu? O dígito agora já é o teu polegar. Amanhã vai ser outra coisa. O processo já está acontecendo. A moeda já está sendo trocada por um cartão. E logo, logo, logo vai ser um dedo para dizer tudo que você é e tudo que você tem. O processo digital está até espantando como que ele está correndo. O anticristo veio e assume tudo isso. Não é novidade para muitos que estão me ouvindo pregar hoje aqui. Quem quiser esclarecimento melhor, entre no nosso site, ouve as pregações que estão gravadas lá sobre o assunto, porque eu não posso me aprofundar nisso agora, hoje. Mas o que falta, irmãos? É disso que Paulo se preocupou. Você está com medo da volta de Jesus, filho? Você está perturbado? Eu sei por quê. Porque falta fé, amor e santidade na tua obra aí. Porque a hora que você estiver em comunhão plena com Cristo, a hora que você for um crente fiel daquilo que Jesus pede, você não vai ter medo nem de morrer. Paulo já dizia que a morte é lucro. E eu quero ver crente dizer isso aqui hoje. A morte é lucro. Porque este é o crente convicto de que o Jesus que ele vive, que ele professa, está acima da morte, está acima da vida, está acima das propriedades, está acima dos lucros e dos ganhos nessa terra. Que qualquer coisa que o leve para lá, para ele é lucro. Eu não sei se eu vou estar vivo quando Jesus voltar. Se eu tiver, amém. Mas eu sei do que eu preciso para subir. Eu sei porque ele me pediu. Ele me solicitou. Eu virei como ladrão sobre vós. Estais vigilantes, porque vos aviso
Estais de pé dignos para escapar de todas estas coisas, porque eu vos aviso. Estai com as vossas candeias acesas, com as vossas vidas espiritual intactas, conservadas, bíblicas, doutrinariamente bíblicas, porque Ele vai requerer de nós, Ele vai exigir de nós essa consagração. A suspeita aqui não está, é que nem a ciência, né? Eu pergunto para a ciência, quando o mundo vai acabar? Ela diz, a questão não é dizer quando, é como vai acabar. Porque ela já define que a Terra já não tem mais 20 anos de sobrevivência ou 30 anos de sobrevivência devido aos recursos naturais, não sustenta. Por isso que vai ter guerra para matar um monte de gente aí. Eu pergunto para a ciência sabe me dizer. A estimativa desse mundo tem uma hecatombe, por intermédio de vários fatores. Ela só não sabe dizer qual vai ser o primeiro. A guerra, qual das coisas que Jesus falou. Ela não sabe qual vai ser primeiro. Mas o que a ciência não pode me oferecer? A vida que Jesus pediu. A inteligência, ela tem. Mas a fé e o amor e a santidade, não. Então, identificar hoje, para mim, não é mais desafio. Lidar com esses dados já não é mais desafio. Como eu disse para você, a iniquidade aumentou tanto que não existe mais fé, não existe mais amor. Há dúvidas para você? A mãe querendo tirar um filho como se estivesse matando um bicho, gente esquartejando, a imoralidade é uma coisa banal. Não é mais novidade aqui. Todos nós estamos diante dos fatos. Mas eu sinto falta de algo que também está endereçado a isso. Uma igreja fiel. Uma noiva digna. Uma virgem para Jesus. Nós temos aqui pessoas santas, tementes, devotas, fiéis, consagradas no seu procedimento com Deus, no seu procedimento com Cristo? Não. Então de nada vale você se interessar ou então querer saber quando Ele vai voltar. Porque isso só corresponde a quem está preparado, filho. E as perturbações, a falta de sono, de descanso, quando se ouve alguma coisa relacionada ao fim dos tempos, ou à volta de Cristo, decorre por parte de gente que sabe que está em dívida. Que sabe que está mal. Por isso que eles ficam de um lado para o outro perturbados. Porque não tem elementos suficientes, conquistados para Jesus recebê-lo no céu. Para que então o temor? O terror no meio de vós. A nossa garantia, Jesus nos deu fé, amor e santidade. É a nossa arca. É a nossa arca hoje. Este é o Noé que Jesus quer hoje. Tua arca deve ser feita de fé, de amor e santidade para Cristo. Se você não tem isso, amigo, de nada adianta as tuas especulações e as tuas dúvidas serem respondidas. E isso é o que me preocupa mais agora. Que as pessoas que estão vindo para o Evangelho, para o cristianismo, são pessoas que não estão interessadas em se converterem e se arrependerem, mas só furtar, extorquir de Deus bênção. Isso me assusta com o Evangelho hoje. Ele não tendo mais espaço para exercer autoridade na vida das pessoas. Não tendo mais espaço para discipliná-las e exercer os seus pensamentos. Isso me dá pânico. De ver a igreja funcionando para outros meios. Sendo aceita por gente que não tem essa fé. E vazia. Pobre daquilo que você está ouvindo hoje. Uma igreja que não tem força para dizer só Jesus Cristo salva. Uma igreja que não tem força para dizer aos homens que estão aí agora que eles devem amar a Jesus mais do que a sua roupa, o seu carro, a sua casa e os seus bens financeiros. Que a salvação é mais importante do que o corpo e as satisfações humanas. Não tem força para pregar contra o pecado.
não tem força para pregar contra a iniquidade. Então isso é um fator que me dá pânico, não a volta de Cristo e a vinda de Jesus. Para mim é satisfação. O pânico está no fator das pessoas não estarem preparadas para isso. Filho, o que você pensa sobre o aborto? Nada contra. Isso é coisa de cristão? Nada contra? Cada um com a sua cabeça? Isso é coisa de cristão falar? O que você pensa sobre a homossexualidade? Cada um com o seu sexo. Cada um com a sua opinião. Isso não é coisa de cristão, filho. Isso é coisa acadêmica. Cristianismo sabe falar, responder à altura daquilo que a sociedade é hoje. Porque Deus tem opinião formada, a igreja também tem que ter. Isso me assusta. Me assusta. Saber que se Jesus voltasse hoje, que eu não posso dizer, nós íamos nos deparar com uma realidade. Muita gente que achava que ia subir, não vai. E isso me assusta. Que a fé e o amor e a santidade que deveriam estar intactas no espírito, no corpo e na alma daqueles que professam Jesus, nós não vemos evidências disso. Isso assusta. E por isso 2 Tessalonicenses entra na história daquela igreja, e entrou na história dessa igreja hoje, e na vida tua, que entrou aqui. Quando se prega o Apocalipse de Jesus e a volta de Cristo, essas reações que acontecem dentro de você, de pânico, medo, incertezas, decorre de uma pessoa que não está preparada e você sabe disso. O teu medo fala que você não é um crente. O teu medo diz que você não é uma pessoa feita de convicções cristãs. Mas uma mentira que precisa ser revelada hoje aqui. Essa morte bater na porta de um crente fiel é como Estevão. Ele olha para o céu e já vê o Senhor esperando ele para recebê-lo na glória. Eu dou boas-vindas para a morte. Se chegar a minha hora, eu dou boas-vindas para ela. Eu aperto a mão dela e digo para ela: estou indo embora para encontrar com o meu Senhor. E sabe por que eu estou dizendo isso para o irmão? Porque eu tenho que ter certeza se eu estou com a minha bagagem pronta para sair daqui. E é isso que me preocupa, irmãos. Porque até medo da morte tem gente que tem aqui. Então, ou Jesus é maior do que tudo isso, ou então nós somos meras figuras aqui de um cristianismo que a gente nunca viveu. Porque o Apocalipse é para ser vivido por uma igreja fiel, não uma igreja incerta, não uma igreja descrente. Fé, amor e santidade para Cristo. Essa é a tua garantia para a vinda de Jesus. Você tem para oferecer? Se você não tiver, vai buscar, querido. Porque amanhã pode ser muito tarde demais para você. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.